Essas imagens atrás de mim são do prédio da TV iraniana que foi completamente bombardeado pelo governo israelense. Sim, Israel bombardeou todo um prédio de TV, matando dezenas de pessoas. Inclusive, essa TV estava fazendo transmissão ao vivo e a gente viu o desespero dos jornalistas. Não, você não pode atacar jornalistas numa guerra. Isso é fora das regras internacionais. Mais uma vez, Israel descumpre tratados internacionais e convenções internacionais porque Israel pode tudo. De acordo com o artigo 79 da Convenção de Genebra dos Protocolos Adicionais, primeiro protocolo adicional, você não pode atingir jornalistas em áreas de conflito. Como Israel e Irã estão em guerra e o Irã está sendo constantemente bombardeado, esses jornalistas que foram atingidos estavam em áreas de conflito e fazendo o seu trabalho. E Israel foi lá e fez o quê? Bombardeou essas pessoas. Porque para Israel está liberado ele cometer crime de guerra, crime contra a humanidade, genocídio, porque o Ocidente permite isso. Para falar uma coisa muito séria aqui, Israel age como um predador no Oriente Médio, destruindo qualquer um que não se submeta a ele. E como ele tem uma proteção muito grande dos países ocidentais, ele faz o que bem entende. Na verdade, a função dele lá no Oriente Médio é de fato ser um predador e um controlador do Oriente Médio. Nesse exato momento a gente está tendo o G7, que é a cúpula das 7 maiores democracias do mundo. E essas democracias não criticaram Israel, ao contrário, deram a entender que Israel está certo porque invocou um suposto direito de autodefesa. O direito de autodefesa ele só deve ser utilizado quando o país é atacado diretamente. E até onde a gente sabe, o Irã não atacou Israel, foi Israel que atacou o Irã primeiro. Eu sei que tem uma galera que fala umas fake news aí, mas vocês têm que entender que tem muita gente que está sendo sustentada pela estrutura de propaganda israelense, tá? Continuando. O que aconteceu hoje foi mais um atentado. É sempre bom lembrar que Israel é responsável pela maior morte de jornalistas da história dos conflitos armados em Gaza. Gaza tem o maior número de jornalistas assassinados. E por que Israel sempre mata jornalistas? Porque você precisa silenciar o jornalismo quando o jornalismo não está ligado às suas narrativas. No caso do Irã, aconteceu uma situação muito interessante. A estratégia do governo iraniano não foi criar um processo de censura, como é a estratégia lá em Israel. Porque em Israel está perseguindo as pessoas que estão filmando os estragos feitos, pelos mísseis iranianos ou que estão filmando os mísseis iranianos no céu. No caso do Irã, o governo iraniano está fazendo com que a imprensa iraniana simplesmente exponha absolutamente tudo. Número de mortos, áreas destruídas, tudo está indo para o ar. E isso tem uma função, porque um dos objetivos de Israel nessa guerra é desmobilizar, é destruir o regime iraniano, o regime do Ayatollah. E aí nesse momento você vai olhar para mim e falar assim, mas Bia, eu não gosto do regime iraniano, eu não gosto de Ayatollah, ele é muito conservador. Sim, mas tu acha mesmo que Israel vai tirar o regime do Ayatollah e vai falar para os iranianos, sejam felizes, escolham o seu caminho. A gente já tem experiência suficientemente de vida para saber que não é assim, né? A verdade é que vai entrar no poder alguém pró-Ocidente, pró-Israel, que vai destruir todo esse crescimento do Irã e vai transformar o Irã num cachorrinho de Israel. E a partir do momento que o Irã cai, todos os outros países da região também vão cair, vão se submeter, e Israel se transforma na grande liderança política, bélica e extremamente perigosa do Oriente Médio. Para vocês terem uma noção do nível de preocupação que existe na região, a Turquia já avisou que vai aumentar exponencialmente a sua quantidade de mísseis, Tem outra palavra, mas eu esqueci agora. A sua quantidade de mísseis para se proteger. Olha, e essa não foi uma fala de bastidores, não. Isso foi uma fala do Erdogan na TV da Turquia, deixando bem claro que é necessário reabastecer os estoques, aumentar os estoques de mísseis para a proteção da Turquia. Porque Israel está se transformando num grande predador na região. O que eu acho muito irônico é que a Europa Ocidental tem pânico do Putin porque vende internamente que o Putin, depois que passar pela Ucrânia, vai tomar todo mundo, aquelas coisas todas, Só que no final das contas, o grande perigo de predador é Netanyahu. O mundo tem medo do Putin, mas é o Netanyahu que está cometendo genocídio, é o Netanyahu que está cometendo crime de guerra, é o Netanyahu que está cometendo crime contra a humanidade, é o Netanyahu que está cometendo crime de agressão, é o governo Netanyahu que está bombardeando todos os países em volta, é o governo Netanyahu que está tentando tomar territórios de outros países. E a pergunta é, vocês acham mesmo que um governo desse, que depois começa a destruir tudo, vai parar só no Oriente Médio? Óbvio que não. Ele vai expandir para a região essa sua tomada de poder.
Israel tem um projeto muito claro expansionista. E esse projeto consegue ser concretizado porque Israel tem um apoio absurdo, enorme dos Estados Unidos. Porque se Israel domina a região, consequentemente, quem também domina a região? Os Estados Unidos. Então o que a gente está vendo nessa guerra é um processo expansionista. E a verdade é que o Irã é a última fronteira para o Israel não dominar inteiramente aquela região. E atacar um prédio inteiro de jornalistas é uma tentativa do governo israelense de acabar com o processo de comunicação dentro do Irã e, consequentemente, fazer um colapso dentro da estrutura civil iraniana com narrativas e narrativas contraditórias. É um projeto muito bem feito, mas um projeto criminoso em um mundo pós-Segunda Guerra Mundial, onde a gente tentou organizar tudo com várias convenções e tratados. A minha grande questão é: o mundo fecha os olhos, principalmente o Ocidente, para o que Israel faz, porque o Ocidente tem interesse no domínio daquela região. Mas aí, e quando a China, a Rússia e outros países, Índia, Paquistão, entre outros, começarem a falar assim: não vou seguir mais nenhuma regra internacional, vai ser nós contra eles. Aí o mundo colapsa de vez. E é sempre bom lembrar quem começou esse colapso.